Olá, pessoal! Estamos reunidos hoje para mais uma importante aula de aprofundamento em hidrostática, onde nós vamos procurar ir um pouquinho além daquilo que certamente já foi tratado nas aulas regulares. Na semana passada, a tônica foram problemas variados, né? A respeito do teorema de Stevin e a respeito do teorema de Arquimedes, além de uma abordagem, vocês lembram, sobre forças exercidas sobre barragens e comportas. Procurando ir, então, repito, um pouquinho além daquilo que você normalmente estuda, inclusive com a situação, né, do teorema de Arquimedes aplicado a objetos submersos dentro de recipientes que têm um movimento horizontal, vertical ou eventualmente até numa trajetória inclinada. Foi a tônica da aula anterior. Para a aula de hoje, nós separamos questões a respeito principalmente do teorema de Arquimedes, mas envolvendo também MHS. Tá? Essa história de um corpo vibrando dentro de um líquido parcialmente submerso envolve dois assuntos que você já estudou, Arquimedes e MHS. Mas a combinação dos dois na mesma questão é coisa de ITA, é coisa de IME, requer-se, portanto, uma abordagem especial. E os livros peruanos fazem isso, e não precisa recorrer aos peruanos, pode recorrer à própria história do ITA, que é farta em problemas desse tipo, e até aqui, na minha opinião, pouco explorados. É o que nós vamos tentar fazer hoje. No final do encontro, serão, como de hábito, 5 exercícios que nós vamos trabalhar, estrategicamente escolhidos, vamos procurar insistir bastante nessa história de encontrar a força restauradora que age quando um corpo está vibrando, parcialmente submerso num líquido. Algo sobre isso já foi feito no momento em que abordamos um certo terremoto, mas aí não havia volume submerso, não havia líquido, não era o caso de aplicar o teorema de Arquimedes, embora fosse MHS, lembram? Pois é, e no final desse encontro, então, nós vamos novamente abordar comportas, só para recordar, reforçar, estou aqui com um palpite nesse sentido, para a primeira ou segunda fase do ITA, que estão para chegar, né? E ficará daí uma coleção de testes para casa, onde, além dos assuntos que eu já mencionei, também entrarão mais algumas questões sobre Arquimedes e sobre Stevin, e no final da coleção eu peço que vocês atentem, tem duas questões, se não me falha a memória, de hidrodinâmica, envolvendo Bernoulli e a equação da continuidade. Mas são questões mais ou menos tranquilas, por isso eu não as trouxe para a sala de aula, para essa nossa sala de aula virtual, mas eu quero insistir para que você não negligencie. Esses exercícios agora propostos, é importante que todos façam. Houve época em que eu colocava como facultativo abordar esses exercícios, claro, porque a preocupação era de não sobrecarregar especialmente aqueles que estão fazendo o curso pela primeira vez. Mas, no caso da aula de hoje, é importante que todos vão até o final, especialmente por causa de algum aspecto que eventualmente não esteja sendo trabalhado na aula. Trata-se de uma revisão, né? Esses problemas a que me refiro, a princípio, acredito que você tenha condições de resolver sozinho. O importante é que encare-os, ok? Vamos lá, então? Estamos falando da aula de número 33, problemas envolvendo... Esse primeiro eu estou vendo aqui não vai envolver Arquimedes, vai envolver Stevin, mas vai envolver MHS. Arquimedes com MHS rolará nos exercícios seguintes. Mas esse aqui tem uma matemática refinada que já foi em outras épocas motivo de preocupação. Esse problema não caiu do céu, eu também não vou atrás dele, eu já tenho fartas referências para encontrar problemas, tá? E esse não veio de onde eu as tenho, e sim foi trazido por algum colega de vocês que teve alguma dificuldade na trigonometria, por incrível que pareça. Você não pode desconhecer esse tipo de problema. Sinceramente, não sei exatamente a fonte, senão colocaria aqui. Provavelmente veio da internet. Chegou até a minha mão, se não me falha a memória, pela nossa simpaticíssima Ana Letícia, que agora está terminando seu curso
de engenharia aeroespacial em Paris. Foi isso que ela falou para nós esses dias? Então vamos lá. Um tubo em forma de U, eu diria em forma de V, né? Mas seja lá, que seja U então. Com uma área de seção interna S, portanto área constante, é uma mangueira dobrada desta forma, possui um lado vertical e o outro lado inclinado para com a horizontal de um ângulo alfa. Existe no tubo um líquido com densidade ρ e massa m. Veja o detalhe, m é a massa do líquido, não é a massa desse pistão que já vai entrar na história, nem é a massa da mola, nem é a massa do tubo. É a massa do líquido que vale m, problema literal. De modo que o lado vertical é fechado por um pistão que está ligado com uma mola de constante elástica K. Ver a figura. Encontre o período das pequenas oscilações do presente sistema. Adote a aceleração da gravidade como g. Aqui nós vamos assumir algumas coisas que não estão muito claras no enunciado e que eu faço questão de não corrigir. Eu estou realmente passando para vocês o problema do jeito que eu encontrei, mas é claro que não vai se considerar atrito entre o pistão e o tubo. É claro que vai se desprezar a massa do pistão, porque ela não está sendo citada, tá? São suposições, então, que a gente tem de fazer. Vamos imaginar o sistema, a princípio, em sua posição relaxada, e vamos dar um deslocamento ao pistão, pequeno, como ele sugere, para que daí uma força de pressão para cima sobre o pistão, caso ele seja puxado para baixo, faça-o retornar, aliado, é claro, à força elástica exercida pela mola. E na ausência de atrito, a mola logo a seguir irá se comprimir e a força estará então daí dirigida para baixo, haverá uma eterna oscilação em MHS. E a gente quer calcular o período, o tempo para uma oscilação completa. O segredo para esses problemas de MHS relacionados com outro assunto, no ITA tem caído bastante, MHS com atrito, caiu em 2018, se eu não me engano, lembra um problema de uma tábua sobre roletes que giravam para lá e para cá. Nós já nos referimos a esse problema numa ocasião, e outros, agora não gostaria de contextualizar todos, porque seria inoportuno, mas são problemas de MHS relacionados com algum outro conteúdo da física, nesse caso, Lady Hooke, né, e Lady Steven. Dá para perceber que vão estar envolvidas por causa da pressão e por causa da força exercida pela mola. O segredo para você se dar bem nesses problemas, o grande macete, não gosto muito dessa palavra, está em você encontrar a força restauradora. Esta força resultante que age sobre a MHS, chamada restauradora porque é sempre dirigida para a posição de equilíbrio, que estaria aqui no caso, nesse meu esquema, já explico melhor, né? Em geral ela é resultante de outras forças, duas ou mais, e a gente associa essa força resultante a um Kx. Esse K, K'linha que eu chamei, não é o K da mola. O K da mola presente no problema, mas é o K de uma mola fictícia, que poderia sozinha produzir o mesmo efeito que, no caso, a lei de Hooke e o teorema de Steven também produziriam. Tá? Eu vou tentar explicar isso melhor nos 3 primeiros exercícios. Me parece que no momento em que você descobre qual é a força restauradora e lembra que K, a constante dessa mola fictícia, se exprime por m ômega ao quadrado, isso vem lá do MHS, espero que lembrem, o problema se torna muito fácil. Tá? Claro que alguma matemática, alguma trigonometria sempre vai ter também, ou quase sempre. Então, nesse caso, se nós deslocamos aquele pistão para baixo e daí abandonamos para que o MHS tenha início, que forças produzirão o movimento? Ou qual é a força restauradora? Resultante de que forças? Haverá uma força para cima exercida pela mola. A mola estaria tracionada, eu teria imaginado que o pistão, eu teria puxado o pistão para baixo. Então a mola esticada puxará o pistão para cima. Além disso, ao deslocar esse ponto para baixo, você fará com que do outro lado o líquido
que antes estava até esta altura, né, na posição de equilíbrio, é claro que a figura também não sugere isto, mas se a mola estava relaxada, estou desprezando o peso do pistão, é claro que no equilíbrio haveria concordância de nível, né, pelo princípio dos vasos comunicantes entre o ramo da esquerda e o ramo da direita. Aí você puxou o pistão para baixo, deu a ele um deslocamento x, e se o diâmetro da mangueira é constante, também x ao longo da parte inclinada do tubo será a elevação do nível do líquido do outro lado. Pela primeira consequência do teorema de Stevens, eu chamava assim, esses dois pontos do mesmo líquido, nesse momento em equilíbrio, porque eu estaria segurando o pistão nesse momento, a pressão aqui e a pressão aqui seriam iguais, né? Então, nesse ponto, haveria uma coluna H de líquido exercendo pressão. Pressão vezes a área daria a força. A força de pressão que o líquido exerce sobre o pistão. E a força para a mola também é dirigida para cima. Então, aí está, eu estou identificando, gente, estou usando o meu coração. Não estou provando, estou constatando que PS mais Kx é a força resultante que vai agir sobre o pistão e que estará sempre dirigida para a posição de equilíbrio, tentando restaurar a posição anterior, que foi da qual nós tiramos o pistão ao puxá-lo para baixo. Claro que depois que a mola ficar comprimida, essa força da mola estará dirigida para baixo e haverá oscilação em torno da posição de equilíbrio. Então esta é a força resultante, por definição de MHS. O que é um MHS? É aquele movimento em que a força que age sobre o corpo é sempre dada por Kx. Menos Kx, inclusive, quando nós queremos abordar os elementos levando em conta o sinal que aqui não está preocupando. Isso porque a força e o deslocamento, né, tem sempre sinais contrários, como você aprende lá na teoria do MHS. Mas aqui a análise está sendo feita, é claro, em módulo. Pelo teorema de Stevens, então, a pressão nesse ponto, que é igual que naquele, vale ρGH, teorema de Stevens, vezes a área, pressão vezes a área é força, você sabe, né? Pressão é força sobre a área, mais Kx igual K', seria a constante elástica da mola equivalente, é uma mola que você não está vendo aí, uma mola que faria o mesmo papel que a mola já presente e a diferença de pressão acarretaria neste MHS. Não confundir o K com o K'. É o que o Marcel provavelmente chama de mola equivalente. K', portanto, vale lá do MHS m ômega ao quadrado, vezes x. E por ser esse ômega dado por 2π sobre t, na sequência você vai poder achar o período. Aqui nós vamos ter um desdobramento matemático. Estou preocupado com esse H. Esse H é um estranho no ninho, ele não foi mencionado no enunciado. Então aí é que entra a trigonometria. H, eu estou vendo no desenho, é cateto oposto ao ângulo alfa, num triângulo em que a hipotenusa vale x mais y. Por isso H vale y mais x vezes seno de alfa. Né? O cateto oposto é o produto da hipotenusa pelo seno do ângulo, assim que o Adilson ensina a Vanderlei também. Tá? Mas o y ainda me preocupa, ele também não é elemento mencionado no enunciado, por isso eu vejo na figura também que seno de alfa vale x sobre y nesse outro triângulo aqui. Concorda que essa distância aqui é x também? É igual que do outro lado. Então x é cateto oposto a alfa num triângulo de hipotenusa y agora. Por isso seno de alfa vale x sobre y. Então y igual a x sobre seno de alfa, trazendo y para a esquerda, o seno para a direita. E por isso H lá em cima será, no lugar de y, você coloca x sobre seno de alfa, mais x vezes seno de alfa. Propriedade distributiva, H igual x sobre seno vezes seno da x, mais x seno de alfa. Colocando x em evidência, vai dar H igual a x que multiplica 1 mais seno de alfa, foi a substituição que eu fiz aqui. Beleza? O resto, então, você já trocou o K' por m ômega ao quadrado, isola ômega ao quadrado, em função dos demais elementos, passando naturalmente o m dividindo. Nessa altura também dá para cancelar o x, né? Esse x também é bom que desapareça, ele é uma variável. Naquele momento que eu expliquei, seria a própria amplitude, mas ele pode ser qualquer deslocamento em qualquer instante. Mas ele aparece em todos os termos, por isso cancela, passa o m dividindo. No lugar do m, coloco 2π sobre t, ao quadrado fica 4π quadrado sobre t quadrado, isolo o t, enfim, 2π raiz de m sobre ρgs, que multiplica 1 mais seno de alfa mais k. Confira a matemática básica aí. Tranquilo?
Então você deve estar preparado para esse tipo de problema. Aqui eu faço uma pergunta. Parece que a resposta está no enunciado. No enunciado diz, fala em pequenas oscilações. Mas eu pergunto, essa expressão só vale realmente para oscilações de pequena amplitude? E cito aí também o teste 10 para você treinar, né, para casa, como sendo um teste da mesma linha. E aí, o que você acha? Esse cálculo que a gente fez é só para pequenas oscilações? Essa frase, essa simplificação, está frequentemente presente nos testes e muitas vezes é necessária. São aqueles problemas de MHS, em que você substitui o seno pela tangente, em que você usa aquela aproximação tantas vezes já citada, 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx, quando x é muito menor do que 1. Aquilo é uma simplificação que só vale quando um determinado elemento, geralmente a amplitude do movimento, for pequeno. Mas aqui eu estou, na verdade, perguntando, ponto de interrogação. A princípio não quero, não gostaria de responder. A meu ver, gostaria que você refletisse a respeito, canal aberto para nós nos comunicarmos. É praxe se colocar isso nos enunciados, mas nem sempre é uma condição necessária. Em nenhum momento você substituiu o seno pela tangente nesse problema, certo? Então não há porquê, a não ser que eu não esteja enxergando alguma coisa. Estou perguntando, né? Perguntei primeiro, não estou enxergando nenhuma necessidade dessa informação. Isso daí o cara que propõe o problema já vai meio que por inércia. Opa, vai precisar simplificar, eu já vou dar essa informação para que não fique empombando o problema depois, sem necessidade. Mas na maioria das vezes há, é claro, alguma razão para isso. Essa pergunta que eu acabei de fazer também vale para os exercícios seguintes. Hoje eu não vou substituir seno por tangente, não vou fazer essa simplificação, que farei outras vezes, já fiz anteriormente, Marcelo até mais do que eu, tá? Mas os problemas de hoje, salvo falha da minha memória, não requerem esta simplificação. Ok? Vamos em frente. Eu falei de MHS com Arquimedes. Um exemplo típico é esse, ó, a questão do próprio ITAR. E foram várias. Poderia citar uma enorme quantidade. Essa é de 1990, 30 anos atrás. Podem voltar, claro. Esses dias ainda encontrei uma questão que caiu em 65 no ITA e depois se repetiu em 2009. Já falei isso para vocês. Era outro assunto. Então as questões antigas ainda assim, ainda hoje servem como modelo. Para se determinar a massa específica de um material, fez-se um cilindro de 10 centímetros de altura. Tá? Essa altura que está indicada aqui, parece-me que eu esqueci de indicar, ela vale H. Tá? Tem H na resolução. H, que depois vai ser substituído por 10. É quanto vale a altura do cilindro. É H, tá? Na resolução, faltou essa indicação no desenho. Cilindro de 10 centímetros de altura desse material, cuja massa específica eu quero determinar, flutuar dentro do mercúrio, mantendo o seu eixo perpendicular à superfície do líquido. A superfície do líquido é horizontal, claro, e o eixo do cilindro, então, é vertical. Posto a oscilar verticalmente, verificou-se que o seu período era de 0,60 do segundo. Qual é o valor da massa específica do material? Que estranha maneira de medir massa específica de um material, né? Há tantas maneiras mais simples, mas temos de nos adaptar. Sabe-se que a massa específica do mercúrio é 1,36 vezes 10 a quarta quilo por metro cúbico, a aceleração da gravidade local vale 10 metros no quadrado. Faltam dados, ou enfim, o rho do material está em alguma dessas alternativas. Bom, aqui nós temos dois problemas em um só. Primeiro, vamos imaginar esse cilindro em equilíbrio sobre a superfície do mercúrio, para depois, então, dar um empurrãozinho para baixo e fazer com que o MHS comece e o período, então, vai ser substituído por aquele valor. Isso deve levar ao valor do rho do material. Essa é a pergunta, a não ser que de fato faltem dados. Vamos ver. Na posição de equilíbrio, quer dizer, antes que o MHS comece, ou já tendo iniciado, mas naquele momento em que a força resultante vale zero, né, o peso é igual ao empuxo, não é? Resultante igual a zero. Peso vale mg, empuxo ρl vs g, g simplifica, massa vale ρv, isso vem da definição de ρ, densidade ou massa específica, ρ vale m sobre v, né? Por isso m vale ρv, o g morreu, ρl vs.
Rho vezes volume do cilindro. Estou chamando a área da base, que não é dada, dA, e a altura dH, tá? Esqueci de indicar aqui no desenho. Entenda que H é a altura do cilindro. Igual a ρL vezes volume submerso. O volume submerso menor do que o volume total seria então a área da base vezes a altura submersa, que é Y. A simplifica e daí a gente calcula Y, a altura da parte submersa na posição de equilíbrio, valendo ρH dividido por ρL, isolando Y. E agora então vamos fazer com que o MHS comece. Para isto, nós fazemos com que esse cilindro passe a oscilar verticalmente. Isso a gente consegue empurrando-o para dentro da água, levemente, discretamente ou não, não há necessidade de só mantendo, quem sabe, uma parte imersa, para não mudar muito as condições da figura, né? Assim, ao empurrar o cilindro para baixo, haverá aumento do volume submerso, consequentemente haverá aumento do empuxo. O empuxo, que antes era igual ao peso, agora eu chamo de E', é maior do que o peso. Como são forças opostas, a diferença delas, E' menos P, que vai ser a força resultante dirigida para a posição de equilíbrio, é a força restauradora, que se exprime por Kx. Muita gente estranha, mas K é cada mola, professor. Não tem mola nesse exercício, mas é como se tivesse. Aí é por conta da sua imaginação, né? Esse movimento é idêntico ao que esse cilindro teria se ele estivesse oscilando preso a uma mola. E esse K seria o K dessa mola fictícia. E ele é expresso por mω², como você aprende lá nas aulas do MHS. Então, Kx é a força restauradora, vale E' menos P. E' vale ρL VSG, claro que o volume submerso agora é maior do que antes, menos mg. O volume submerso agora vale área da base vezes a altura, né? Fórmula do volume do cilindro, a altura agora é y mais x, onde x teria sido esse deslocamento dado ao cilindro vertical para que o MHS começasse. No lugar do M colocamos ρV, onde ρ é o ρ do material do cilindro que a gente quer calcular. Kx, então, igual a ρL vezes A, que multiplica y mais x. No lugar de y, eu estou colocando o que calculei há pouco, a partir da condição de equilíbrio, né? Y vale ρH sobre ρL, mais x foi copiado, G foi copiado, e V, o volume total, novamente, A vezes H vezes G. Então, Kx fica sendo igual a ρ vezes A HG, aplicando aqui a propriedade distributiva, ρL desaparece, ρL vezes A vezes X vezes G, propriedade distributiva, menos ρAHG. ρAHG menos ρAHG simplifica, fica Kx igual a ρL AX, tá? E o G foi colocado aí na frente, a ordem dos fatores não altera o produto. O detalhe, esse é o macetinho, tá? É que esse X acaba sempre desaparecendo, tá? É bom que ele desapareça porque ele é uma variável, né? Poderia ser a própria amplitude se você quisesse imaginar assim, mas ele não é um dado do problema. Então, o X tem que desaparecer, é isso que eu quero dizer. E se você desmembrar o problema desta forma, verá que o X sempre desaparece. No lugar do K, coloque mω² como sempre, ρL vezes A vezes G, o X simplificou. A massa vale ρ vezes V, né? Definição de massa específica, V, volume do cilindro todo, área da base vezes altura, ômega vale 2π sobre T, ao quadrado fica 4π2 sobre T2, igual ρL vezes A vezes G. Isolando o ρ, você vai notar que o A simplifica, fica ρ do líquido vezes G vezes T ao quadrado, que sobe multiplicando, dividido por 4π²H. Tudo que está aqui é dado, né? Rho do mercúrio foi dado, 1,3610⁴, período foi dado, 0,6 segundos ao quadrado, G foi dado, vale 10 sobre 4π², H 10 centímetros ou 0,1 metro. Fazendo a conta, juro que fiz, dá muito aproximadamente 1,24 vezes 10⁴ quilograma por metro cúbico. Portanto, a resposta é a da letra B. Certo? Quantos de vocês já viram problemas assim? Eu acho que de passagem já deve ter aparecido em algum momento. Nem sei se em aula minha, se em aula do Marcel, mas como eu sei que os problemas do ITA estão sendo todos colocados na sua frente, e sei que a história do ITA conta problemas desse tipo, você já deve ter visto.
Mas a gente precisa nessa hora focar, não podemos apenas saber, devemos ter confiança, segurança de que vamos acertar e com rapidez, já que o relógio também é um desafio a ser vencido na prova. Então, eu pergunto, será que esse exercício é suficiente? Será que eu não deveria colocar mais uma meia dúzia para vocês fazerem? Meia dúzia nessa época? Precisa, professor. Como eu já disse, tem um exercício, mencionei há pouco, né? O exercício 10 é sobre MHS, mas ele não envolverá Arquimedes, se eu não me engano. Então, por via das dúvidas, aqueles 2 problemas que eu deixaria para casa, que tem alguma diferença no desdobramento matemático, nós vamos trabalhá-los agora, tá? Eles são da mesma linha desse último. O grande macete é procurar a força restauradora, tá? Mas acompanhe as nuances, as pequenas variações que esse tipo de problema pode ter. Então, a abordagem é sobre Arquimedes com MHS. Também no ITA. O anterior foi de 1990. Acredite, 19 anos depois, em 2009, o mesmo problema aparece de novo. Mesmo problema, outros números, mas o contexto é o mesmo. Vamos ver. Um cubo de 81 quilogramas e 1 metro de lado, não é cilindro, é para ser um cubo, flutua na água cuja massa específica é 1000 quilos por metro cúbico. Esse é o rho do líquido, né? Rho da água. O cubo é então calcado ligeiramente para baixo, recebe esse deslocamento x, e quando liberado oscila no movimento harmônico simples com certa frequência angular. Frequência angular, que é o que ele está pedindo, né? Está sendo aqui medida em radianos por segundo. Nós não damos a isso o nome de frequência, mas há quem o faça. Nós chamamos de velocidade angular ou pulsação, né? A frequência nós medimos em hertz. Mas houve época, e ainda hoje, conforme o autor, que esse termo é mantido, na minha opinião, de forma inadequada. Mas pela unidade que está nas alternativas, nós sabemos a que ele se refere. Você está me entendendo? O que eu quero calcular não é F, apesar de estar escrito frequência. O que eu quero é ômega, já que nas alternativas está radiano por segundo. Desprezando-se as forças de atrito e tomando G igual a 10 metros ao quadrado, essa frequência angular é de quanto? Então é o mesmo esquema anterior. Aqui, por uma questão de comodidade, eu fiz a mesma figura, gente. Eu fiz a mesma figura, até é bom que eu não tenha chamado de H, né? Porque antes era um cilindro, não era? Agora é um cubo, mas a seção transversal continua tendo o mesmo aspecto. Será um retângulo, nesse caso é um quadrado de 1 metro de lado. Tá? Eu até iria mudar no PDF, colocar H aqui. Mas para poder aproveitar a mesma figura em todos os problemas, é melhor deixar assim sem indicação. Acho que isso não é motivo para alguém ter dúvida, não é? Então, mesmo esquema do problema anterior, só que como agora a massa foi dada, a altura foi dada, a gente consegue desenvolver o problema de uma forma talvez um pouco mais direta. Na posição de equilíbrio, a resultante é zero e por isso peso é igual ao empuxo, mg igual ao ρl, vsg, de acordo com o teorema de Arquimedes. Tá? G simplifica, a massa a gente troca por 81, rho do líquido é 1000, volume submerso, área da base vezes altura. A base do cubo é 1 quadrado, no caso de lado 1. 1 ao quadrado, a área do quadrado e a altura da parte submersa vale y. E assim você calcula y. 81 dividido por 1000 dá 0,081 metros. Calcando então o cilindro para baixo e soltando, há um aumento de empuxo por causa do aumento do volume submerso, há uma resultante diferente de zero, e linha menos P, que é a força restauradora. Portanto, K's, onde K é a tal da mola fictícia. E linha ρl VSG, cuidado, claro que o VS agora é maior do que antes, menos o peso mg. Então, Kx igual rho do líquido é 1000, volume submerso é a área da base, 1 ao quadrado, que dá 1 mesmo, vezes a altura agora é y mais x, estou vendo no desenho, gravidade 10, menos a massa 81 vezes g, que é 10. O x tem que desaparecer. Lembra, o y não é problema porque nós já calculamos, não é? Então, Kx igual a 1000 vezes 0,081 é o y que já calculamos, o x permanece, o g permanece, 81 vezes 10 é 810. 1000 vezes 0,081 vai dar
vai dar 81. Vezes 10, 810. Menos 810 acaba morrendo. Então, o que sobra é 1000 vezes 10, 10.000 ou 10 à quarta vezes x. E daí x de um lado com x do outro simplifica. O K, a constante dessa mola fictícia, vale, então, 10 à quarta, Newton por metro, claro, no SI. E esse K vale, você terá de fazer isso sempre, quer dizer, caso opte por este desdobramento, provavelmente não é a única solução, mas é como eu sugiro que façam, K vale m ômega ao quadrado, igual 10 à quarta. M vale 81, agora eu sei porque que falou 81, é um quadrado perfeito, posso tirar a raiz, vai dar uma resposta redonda. Tirando a raiz de 81 é 9, raiz de ômega ao quadrado é ômega, raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado, ou seja, 100. Ômega igual a 100 nonos radianos por segundo, resposta da letra A, portanto. Tranquilo? Então, nessa altura, já tendo visto a semelhança do problema 3 com o 2, num momento tão próximo ao da prova, eu acredito que você, meu querido aluno, minha querida aluna, que me honra com a sua atenção, dificilmente esquecerá até o grande dia. Não precisa ficar fazendo mais problemas parecidos. E se cair, já caiu algumas vezes, né? No próprio ITA, você lembrará como fazer. Espero. Né? Então, mas por via das dúvidas, eu tenho a impressão que o próximo exercício, novamente, daí vem de Lumbreiras, né? Lumbreiras, ele é um exercício também da mesma linha. Ok? Então, vamos fazer mais um, vai ter um outro detalhezinho na matemática, não no conceito básico, que é procurar a força restauradora. Ok? Então, vamos a mais uma situação desse tipo, que eu espero, então, entre não apenas na sua cabeça, mas entre no seu sangue. Então, pessoal, é isso aí. De Lumbreiras, mais um exercício relacionando o Teorema de Arquimedes com o MHS. A figura mostra um cubo homogêneo em repouso. Desprezando todo tipo de atrito, calcule o período das pequenas oscilações do cubo. Aquele comentário que eu fiz no início da aula cabe aqui também. Será que as oscilações precisam ser pequenas? Tá? Na minha opinião, não há nenhuma razão para isso. Essas oscilações, sejam elas teoricamente, né, grandes ou pequenas, limitada, é claro, às dimensões do próprio objeto, o período deve ter esse valor. Aqui não se faz nenhuma simplificação daquelas que a gente costuma fazer quando informações desse tipo são, de fato, indispensáveis. Então, na mesma linha dos exercícios 2 e 3, temos aqui um cubo de 50 centímetros de aresta, é um cubo, e um comprimento de 40 centímetros fora d'água, ou fora do líquido. O teste, na verdade, não está dizendo qual é o líquido. Então, nós estamos proibidos de substituir o rodolíquido por 1000. A esperança é que ele acabe se simplificando. É o que estou vendo aqui que vai acabar acontecendo. Isso significa, então, que o resultado que nós vamos encontrar serve para o valor do período, independente do líquido ser água, óleo, mercúrio, não importa. O período será o mesmo. Então, temos 40 centímetros da aresta do cubo emersos e 10 centímetros, consequentemente, submersos. Na posição de equilíbrio, força resultante igual a zero permite-nos escrever peso igual a empuxo. Peso vale mg, empuxo ρl VSG. Cancelamos o g. A massa do cubo, então, é dada por rodolíquido vezes volume submerso, é um prisma, né? Aqui está em corte, mas dá para imaginar. Um prisma cuja base é um quadrado de meio metro de lado, por isso a área é 0,5 ao quadrado, e a altura da parte submersa tem 10 centímetros, o que em metros daria 0,1. Portanto, m igual 0,5 ao quadrado vezes 0,1 vai dar 0,025, ρl acompanha. Ao introduzirmos o cubo para dentro do líquido, pouco ou muito, não importa, dando a ele um deslocamento genericamente x, nós aumentamos o volume submerso, provocamos um aumento de empuxo. O empuxo, que antes era igual ao peso, agora é maior, então a diferença é linha menos P, é a força resultante, e essa é também a força restauradora, aquela força que tenta levar o corpo sempre para a posição de equilíbrio.
ela se exprime por Kx, onde K, mais uma vez, curioso isso, né? Seria a constante da mola fictícia, a qual esse corpo estaria preso. Empuxa novamente ρL VSG, claro que agora a altura da parte submersa aumenta, né? Antes era 0,1, agora vai ser 0,1 mais x, tranquilo? Então, Kx igual rodolíquido vezes volume submerso agora então, área da base 0,5 ao quadrado vezes a altura, que seria os 10 centímetros que você tinha antes, ou 0,1 metros, mais o x que você introduziu dentro do líquido, menos o peso mg. M você substituirá por 0,025 ρL e o G por 10, conforme obtivemos anteriormente, a expressão de M está sendo levada aqui agora. Kx igual, propriedade distributiva. 0,5 ao quadrado é 0,25, vezes 0,1, 0,025, vezes 10 dá 0,25 ρL, mais 10 vezes 0,25 dá 2,5, vezes ρL, vezes x. Enfim, aqui aplicamos a propriedade distributiva. 0,025 vezes 10, 0,25 ρL. 0,25 ρL menos 0,25 ρL cancela. Assim sobra apenas o termo que tem x e por isso o x acaba cancelando também. K vale m ômega ao quadrado, igual a 2,5 ρL, porque o x já cancelou. No lugar do m você vai colocar de novo ρL vezes 0,025, né? Aqui, vezes ômega ao quadrado. Do outro lado, 2,5 ρL foi o que sobrou da linha anterior. E aí o ρL, de fato, acaba simplificando. O período que estamos calculando, portanto, não depende do líquido. Ômega ao quadrado igual 2,5 dividido por 0,025 dá 100, raiz de 100 é 10. Ômega vale 2π sobre t, então t igual a 2π sobre 10. O que, fazendo a conta, vai dar 0,628 segundos. Ok? Esse problema está em Lumbreiras. E tem história, como você viu anteriormente, não foi apenas aquele problema, outros nesta linha, a história do Itacita. Portanto, ficou meio escuro aqui, eu esqueci, acabei apagando a luz. Portanto, esteja preparado, tá? Se já caiu alguma vez, tem sempre chance de voltar. E como eu falei na abertura desta aula, eu tenho uma leve suspeita de que comportas mais dia menos dia vai cair. E aí aquela história de saber que a força que a água exerce sobre a comporta, tá, que começa a ficar submersa lá do seu topo, não completamente submersa, portanto, porque aí seria um trapézio de pressões que você teria, esta força age a uma distância do ponto mais baixo igual a 1/3 da altura. Lembra, esse comentário foi feito na revisão anterior e hoje nós estamos finalizando esta aula com mais um problema, tá, a respeito de força sobre comportas. Problema número 5, então, vem lá do Lumbreiras. Não são somente os livros aqui de engenharia de cursos superiores que tratam desse assunto lá no Peru. Esse assunto aparentemente é trabalhado mesmo no ensino médio. A figura mostra uma comporta em posição vertical sustentada por um cabo conectado no ponto médio de sua aresta superior. A aresta superior deve ser AB, aqui vista de lado. Qual a intensidade da força de tração a que tal cabo se submete? Esse cabo fica tracionado porque tem que aguentar o peso da comporta? Não, não porque nós vamos desprezar o peso da comporta. Esse cabo fica tracionado porque a água exercerá na comporta uma força para a direita, ela tende a girar pelo sentido horário e o fio tende a se segurar. O fio que está formando, veja, 37 graus com a horizontal. Então, quanto vale a tração? Considere que a área de contato da água com a comporta é de 4 metros quadrados. É um retângulo, né, cuja base eu não sei quanto vale, a altura 2,4, mas se a área é 4, até poderia calcular a base, mas não há necessidade. Como é que resolve isso? Primeiro, DCL. Que forças agem sobre a comporta? Força que a água faz para a direita, tração para a esquerda, e certamente existe também uma reação na articulação que eu nem estou desenhando, porque eu vou trabalhar com momentos em relação à articulação e essa força terá momento nulo
pelo fato de que sua linha de ação passa pela articulação. Então aqui estão duas das forças, não são as únicas, né? A tração tem uma componente vertical, com certeza a articulação terá de segurá-la e possivelmente terá uma componente horizontal também, mas que não precisam ser desenhadas, repito, porque na hora de aplicar momentos o polo vai ser justamente a articulação, então o torque será zero. Lembra como é que se calcula a força exercida pela água sobre a comporta? O líquido é água, roda água, 1000 kg por metro cúbico. A gente calcula a força pela definição de pressão, pressão vezes a área. O que esses problemas de comporta têm de especial é que a pressão é variável. Quanto mais fundo, mais pressão. Então, pressão onde? A gente considera, para efeito de cálculo da força, a pressão média. Isto é, trabalha com a altura do ponto médio da comporta, isto é, a altura do centro de gravidade. Quando eu escrevo ρGH no lugar da pressão, estou aplicando o teorema de Stevens, né? Rho vale 1000, G vale 10, e a profundidade do CG é a metade do 2,4, por isso 1,2, e a área é 4. Fazendo essa conta, você vai descobrir que a água exerce uma força de 48 kN sobre a comporta, fazendo com que ela tenda a girar pelo sentido horário. Isso não ocorre porque o fio traciona. E para calcular a tração, lembre-se de que em situação de equilíbrio, além da força resultante ser zero, a soma dos momentos em relação a qualquer ponto deve ser nula, inclusive em relação à articulação. A tração tem componentes horizontal e vertical, mas a vertical TY não produz torque em relação à articulação porque o seu suporte passa por ela. A TX, T cosseno de 37, tende a provocar giro pelo sentido anti-horário. A distância da articulação até a linha de ação de TX vale 2,4 mais 0,6, por isso 3. E a força que a água exerce, cuja intensidade é de 48 kN, tende a provocar giro pelo sentido horário. Aqui está talvez a grande novidade, né? O que até a semana passada não sabíamos ainda. A força é 48 kN e a distância da articulação até o ponto de aplicação da força exercida pela água é 0,8. Isso é 1/3 de 2,4. Isso porque existe aqui um triângulo, né? Nos livros ele é chamado de triângulo de força, de pressões, mas eles desenham flechinhas. Eu não gosto disso, porque pressão não é grandeza vetorial, né? Na verdade se refere às forças. E é claro que a resultante dessas forças precisa agir no centro de gravidade desse triângulo, que está a 1/3 da altura a partir da base, como você sabe, da geometria. 1/3 de 2,4 é o 0,8. Cosseno de 37, por coincidência, é 0,8 também, né? Então 0,8 com 0,8 morre. E a resposta, então, 48 dividido por 3, a tração é de 16 kN. Então foi mais um exercício sobre comportas. Assim você estará preparado para essa eventualidade. A comporta recebe da água uma força a 1/3 da base, 2/3 a partir do vértice. Detalhe, isso não vale se a comporta estiver totalmente submersa. Aí a história é outra, tá? E aí você vai trabalhar com isso, é claro, no curso de engenharia lá na mecânica dos fluidos, na 3ª série. Certo? Espero então que essa aula tenha sido proveitosa para você, que você esteja com a vontade, né, para resolver aqueles problemas de MHS com líquidos. Tem um proposto, se eu não me engano, número 10, eu já mencionei, né? E outros com destaque aí para o último, né? Já falei também sobre ele, a hidrodinâmica, onde você vai ter de usar a equação da continuidade e a velocidade de saída pelo dreno, raiz de 2GH, também chamada equação de Torricelli, e que deriva do teorema de Bernoulli. Por favor, não deixe de trabalhar essa questão também com bastante consciência. Muito obrigado pela sua atenção. Até breve, vamos nos rever. Forte abraço.